Vou falar sobre uma palavra que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que fala sobre o rei Uzias, e eu preguei essa palavra para crianças. E uma até falou assim pra mim: tia, isso aí está pregando é coisa de adulto ou de criança? Aí eu falei assim: isso é coisa da Bíblia. Porque a Bíblia não faz separação em coisas para criança e coisas para adulto. A Bíblia é para todo mundo, a gente só muda a dinâmica. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre o rei Uzias. Porque o rei Uzias começou tudo bem, mas depois os seus últimos dias foram a ruína. E é muito interessante a gente mencionar a história dele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia fala, no versículo 1, que ele foi constituído rei com 16 anos. E que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai. Ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era um profeta, que era sábio em visões. E nos dias que ele buscou o Senhor o fez prosperar. E olha como isso é interessante, quando a gente olha por essa ótica de falar, meu Deus, esse homem vai viver segundo o coração de Deus e vai morrer assim, porque ele tinha todos os princípios. Ele seguia, ele ouvia, um homem sábio em visão, que era amigo de Deus. Ele tinha tudo para dar certo. Assim como o Salomão também, que tinha tudo para dar certo. Mas bora continuar lendo, né? Fala que em tudo que ele fazia, Deus o ajudava. Ele edificou torres no deserto, cavou cisternas, teve muito gado. Ele construiu um exército de homens com os melhores equipamentos militares para derrotar qualquer inimigo que viesse à frente. Tudo isso o Senhor fez. O seu nome cresceu por todo lugar até chegar ao Egito. Todo mundo conhecia que era o rei Uzias. Ele era um rei poderoso, um rei que ganhava toda batalha que aparecia. Ele lutou contra os filisteus, que eram aquele povo que davam um medo cabuloso, como deram na época de Davi, né? Davi, ele chega na cidade e tá todo mundo temeroso com o exército filisteu, mas ele sabia quem era o Deus dele. E é isso que o espírito filisteu, ele traz um medo sobre os nossos corações. Mas mesmo assim, Uzias, ele tinha uma presença de Deus tão forte que ele também não ligou pro medo que aquele exército traria sobre o coração dele. E ele conseguiu deter e ganhar a guerra. Mas aqui que chega o ponto crucial da história, que é o versículo 15, a parte B do versículo, que fala bem assim, ó. Cadê? Bora lá. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Eis a ruína de Uzias. Porque quando ele se torna forte, o seu nome cresce. Ele se esquece de quem foi o Deus que o ajudou a chegar até ali. Ele se esquece que ele era só mais um homem, um rei como qualquer outro homem, outro rei. E ele pensa que ele é alguém. E esse é o nosso maior problema, esse é o maior defeito quando a gente chega em algum lugar e pensa que a gente é alguém. A gente nunca vai ser ninguém. A gente é pó e se retornará ao pó. É isso, entendeu? E fala no versículo 16 bem assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Ele se esqueceu de quem era o Deus dele. Ele esqueceu quem foi aquele que o ajudou. Ele exaltou o seu coração e começou a criar uma vaidade dentro de si. E eis o nosso problema aqui enraizado em nós, porque nós não devemos olhar a palavra e pensar que ela está falando do nosso visível. A gente tem que olhar e falar que Deus está falando com a gente mesmo, aquilo ali é para combater o nosso eu, o nosso homem que precisa ser morto todos os dias. E aqui fala que Uzias, ele cometeu uma transgressão terrível. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E essa tarefa era destinada somente aos sacerdotes. E eu acho incrível, porque quando a gente é chamado a atenção por uma pessoa, a gente
se pensa várias vezes e fala, meu Deus, será que eu preciso me consertar? Mas quando ele chega no altar do incenso para queimar incenso ao Senhor, que era algo totalmente errado, porque na lei de Moisés, Deus determinou quem queimaria o incenso, que seriam os sacerdotes. E aqui fala que chegou o sumo sacerdote a Uzias, junto com 80. Foram 81 pessoas até Uzias falar, Uzias, para, que você tá fazendo errado, você perdeu o temor, mas Deus estava dando uma nova chance, só que ele já estava tão cego, tão cheio de si, que ele não percebia que o inimigo estava ao seu lado. E esse é o problema de Uzias, porque chegaram 81 pessoas para alertar ele. Ele não ficou impune. E a atitude de Uzias, ao invés de ter o arrependimento, ele prefere trazer ameaças sobre os sacerdotes. Ele mostra que perdeu o temor, perdeu a reverência e perdeu o respeito, né, pela casa do Senhor. E o que os sacerdotes podiam fazer, né? A vingança pertence ao Senhor. E quando Uzias pega o incenso para acender, ele olha para si, não precisa ninguém falar nada, ele sai correndo porque o seu corpo se enche de lepra a partir da sua testa. E ele sai correndo. E ele fica fora de comunhão, porque ele tem que sair daquele lugar, porque como vocês sabem, um leproso ele não pode se misturar com o povo. E ele morre, não é enterrado como os outros reis. Ele é enterrado na tumba de seu pai, de sua mãe. E assim, quando a gente vai longe de Deus e perde o temor, perde o respeito, a gente perde a comunhão também com os nossos irmãos. A gente perde a comunhão com o corpo, assim como Uzias. Eu acho interessante também destacar outro ponto aqui, que se encontra lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano que morreu o rei Uzias. Quando Uzias dentro de nós, ele é morto, a glória do Senhor aparece. Sabe o que Uzias significa? Ele significa cegueira, ele significa surdez, ele significa você estar mudo espiritualmente. Porque Uzias, ele iniciou a sua caminhada com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e sendo direcionado. Só que a partir do momento que ele ele se afasta, ele se enche dele mesmo, ele fica cego espiritualmente porque ele não percebe que o inimigo já está usando ele. Ele fica surdo espiritualmente porque chegam 81 pessoas para falar, Uzias, você está errado. Mas ele prefere tapar os seus ouvidos e continuar seguindo os seus caminhos são maus. Ele está mudo espiritualmente porque ao invés de ele glorificar o nome do Senhor com arrependimento, ele prefere trazer ameaça sobre os sacerdotes. Ele prefere encher a sua boca de ameaça e palavras ruins. E a vingança do Senhor, ela tarda, mas ela não falha, né? Porque o Senhor deu oportunidade para ele se arrepender. Só que quando o coração já está tão duro, a ponto de não haver mais arrependimento, o Senhor ele traz aquilo que estava no seu interior para fora. O corpo de Uzias ficou leproso, mas o seu coração já estava doente há muito tempo. O seu coração já estava contaminado com o eu, estava contaminado com pensar que ele era alguém. Existe um missionário que todas as pessoas que serviam, todos os dias ele pedia para que um viesse até ele e falava para ele, você não é ninguém. E assim que nós devemos olhar para nós e pensarmos, nós não somos ninguém, sem o Senhor Deus. Se em alguma coisa eu cresço, é porque o Senhor me abençoou. Se em alguma coisa eu posso fazer, abençoar a vida de alguém, não sou eu, mas é porque o Senhor me usou como instrumento. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém?
Essa é a palavra que eu queria trazer e eu espero que ela possa entrar no seu coração, como entrou no meu.